Olá, meu nome é Felipe Belinazzo, estou cursando o quarto semestre de Agronomia na Unijuí e vou apresentar o trabalho da disciplina de Pesquisa Agronômica e Métodos Científicos e meu trabalho é sobre a aplicabilidade do delineamento de blocos ao acaso. Trabalho este, então, ministrado pelo professor e doutor Ivan Ricardo Carvalho. O trabalho, então, tem como objetivo demonstrar então um pouco sobre o delineamento de blocos ao acaso, ou DBC. E com isso eu vou começar então falando que existem vários delineamentos experimentais, como o DIC, que é o delineamento inteiramente casualizado, o DBC, que é o delineamento de blocos casualizados, e o DQL, que é o delineamento de quadrado latino, com o uso então desses delineamentos em diversas áreas, como industrial, área agrária, pesquisa clínica e outros. Então, todo o trabalho que é denominado experimento tem como objetivo então de realizar a comparação de tratamentos para se obter uma conclusão de seu comportamento com uma margem de erro ou grau de liberdade de erro conhecida. Com isso, todo experimento, então, deve seguir alguns princípios básicos da repetição e da causalização e também do controle local. O delineamento de blocos casualizados, então, é o mais utilizado dos delineamentos experimentais. Por quê? É muito utilizado, pois em alguns experimentos pode-se ter fatores que estão interferindo na variável resposta, mas que não são de interesse do pesquisador. Então, o DBC possibilita que seja feito uso da aleatorização para contornar esses efeitos, mesmo que estes sejam desconhecidos ou não controláveis. Ou seja, controlar a variabilidade experimental, o que vai garantir mais precisão e confiabilidade nos resultados. Utilize então os princípios da repetição, da causalização e do controle local. Na prática, então, esse experimento é dividido em grupos homogêneos, chamados blocos, cujas condições são semelhantes ou características têm em comum. Dentro de cada bloco, os diferentes tratamentos ou níveis do fator em estudo são direcionados aleatoriamente, eliminando assim a influência dos fatores externos que podem afetar os resultados. Sempre que houver dúvidas a respeito da homogeneidade das condições experimentais, devemos utilizar o princípio de controle local, criando blocos com parcelas homogêneas. No modelo, então, desse delineamento, a aleatorização, como dito antes, dos tratamentos é uma característica fundamental, pois essa vai garantir, então, que quaisquer efeitos indesejados sejam distribuídos de maneira equilibrada entre os tratamentos, o que vai fortalecer a validade estatística, então, das conclusões a partir dos dados coletados. Vantagens, então, de se utilizar esse delineamento são que ele possibilita controlar as diferenças que ocorrem nas condições experimentais de um bloco para o outro, geralmente produz uma estimativa mais exata para a variância residual. A análise de variância é relativamente simples, possuindo apenas uma causa de variação a mais que o DIC, dado pelo efeito de blocos, e aumento da precisão. Então, ao reduzir a variabilidade devido a fatores não relacionados ao tratamento, ele consegue aumentar a precisão das estimativas dos efeitos dos tratamentos. Temos também algumas desvantagens, então, que são o uso do controle local, então reduz o número do grau de liberdade do resíduo, da análise de variância, e a exigência da homogeneidade dentro do bloco limita o número de tratamentos, que não pode ser muito grande, pois cada bloco deve conter todos os tratamentos. O croquis, então, do DBC deve seguir esses princípios básicos, que são o controle local, que é chamado de bloco, e sempre que não há homogeneidade, se usa o princípio então, de controle local, repetição e casualização. Basicamente, então, é feito um sorteio para a distribuição dos blocos e dos tratamentos dentro dos blocos, como mostra aqui no slide. Após então o resultado dos experimentos ser coletado,
é feito um passo a passo para chegar aos resultados finais, como soma de quadrado, quadrado médio, somatório, total, que serão utilizados no quadro da análise de variância, onde vamos ter as causas da variação de graus de liberdade e outros com os resultados da análise. Então vai se definir a hipótese e se saber se o trabalho é válido ou não. Com isso, utilizamos também um modelo matemático, que é dado por y e j, que seria o valor observado na parcela que recebeu o iésimo tratamento e que se encontra no jésimo bloco, igual a m, que seria a média geral do experimento, mais ti, que é o efeito devido ao iésimo tratamento que foi aplicado à parcela, mais bj, que é o efeito devido ao jésimo bloco em que se encontra a parcela, mais EIJ, que é o efeito dos fatores não controlados na parcela que recebeu o iésimo tratamento no jésimo bloco. Bom, então aqui, então, como eu falei anteriormente, temos o quadro análise de variância, onde se colocam os resultados obtidos para saber se o trabalho é válido, é significativo ou não. E agora então temos as considerações finais, então, que com isso podemos perceber que é de suma importância o conhecimento desse delineamento, pois o mesmo é uma excelente e prática ferramenta para pesquisadores que têm a necessidade de fazer um experimento e obter bons resultados, podendo trabalhar com uma ampla quantidade de locais, levando em consideração as possibilidades que o delineamento de blocos ao acaso permite se ter. Então, era isso, meu trabalho. Queria agradecer então ao professor pela oportunidade e é isso aí.